Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, com sua família, hoje e sempre. Amém? Então, é um prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos. E nessa manhã nós estaremos, como formado na vinheta, no convite, nós estaremos trabalhando um assunto que é de fundamental importância para a Igreja de Cristo, que é o chamado universal de todos os discípulos e discípulas de Jesus. E você sabe qual é o chamado universal? Esse chamado universal se chama discipulado. Nós vamos estudar um texto muito conhecido, também chamado de texto da Grande Comissão, que está lá em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Então, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, disse-lhes, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Amém. Palavra do Senhor para nossas vidas. Então, irmãos, não existe nada mais prioritário ou mais importante dentro da igreja do que ganhar almas e discipulá-las. Não basta apenas ganhar, né? É necessário um discipulado, pois o Jesus compara, né, a conversão de alguém como um novo nascimento. E o que é o novo nascimento? Né? É nascer da água do Espírito. É como Jesus explicou a Nicodemos, aquilo que é nascido da carne é carne, e aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Então é um novo ser gerado no Espírito. Né? E assim como um novo nascimento gera um bebê frágil, sensível, um bebê que precisa ser ensinado, instruído, protegido, cuidado, né? E da mesma forma que um bebê tem cuidados especiais, necessita de cuidados especiais, assim também é o novo convertido. Ele precisa ser discipulado, ele precisa reaprender a viver, mas não uma vida como ele vivia no passado, mas uma nova vida em Cristo, uma nova segundo as Sagradas Escrituras, né? Uma nova vida não guiada pela carne e pelos instintos, mas uma nova vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, o discipulado é esse trabalho inicial, né? Pode ter outro nome, pode se chamar de consolidação, né? Em nossa igreja nós temos o costume de chamar ministério de consolidação, esse que caminha com o novo convertido nos primeiros passos da fé, porém, né, o discipulado engloba tudo isso, inclusive a consolidação. A gente só fez uma distinção, só usou esse termo para ficar bem claro a etapa da vida que o cristão está, né, que é o novo convertido, que é o início da caminhada. Porque o discipulado, ele vai do início até o fim, né? E qual é esse fim? Esse fim que Jesus voltará para buscar a sua igreja, ou que nós seremos chamados para ele antes desse momento do arrebatamento, né? Antes desse momento. Então, o discipulado é um processo contínuo, que independente de qual momento da sua vida cristã você esteja, você seja um novo convertido, você seja uma pessoa que já tem 2 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos de caminhada cristã, o discipulado é fundamental em todas as etapas. Amém? O cuidado, porque é a forma de Deus cuidar de nós, né? O cuidado um com os outros, através do cuidado uns com os outros. Amém? Então, Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou uma ordem muito clara, né? Ele disse: indo e fazei discípulos de todas as nações. Então, irmãos, uma observação muito importante é que a conjugação, né, ou a tradução correta do verbo não é ide, né? Não é você está aqui, você vai para sair daqui do lugar onde está, mas indo. Isso quer dizer, por aonde você for, independente se você está no bairro que você nasceu, na cidade que você nasceu, se você está em outra cidade a qual Deus te levou para cumprir uma missão, se você está em outro país, né, o verbo é indo. Então, aonde você for, você é um representante de Cristo, você é uma testemunha de Cristo, né, e você
tem essa comissão, esse chamado, né, por Deus para estar discipulando pessoas aonde quer que você esteja, seja no trabalho, na faculdade, na escola, no seu lar, né, discipulando seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. Então, aonde você estiver, né, Deus quer levantar discípulos através da sua vida, quer salvar pessoas, alcançar pessoas, né, e discipular pessoas através da minha e da sua vida. Amém? Então, o discipulado é uma ordem de Jesus, né? Trabalho da igreja e uma necessidade do mundo. Mas antes de tudo, nós precisamos saber que o discipulado também é. O que é o discipulado? E agora eu vou falar um pouquinho da história da Igreja Metodista. Por volta de 2001, aproximadamente, a Igreja Metodista decidiu adotar o discipulado na perspectiva do plano de vida e de missão da igreja, né? O PVMI, né? E na forma de ser uma igreja de moldes, de dons e ministérios. Então, o discipulado para nós não é um método, mas é uma maneira de ser, é um estilo de vida, à luz do Evangelho, à luz daquilo que Jesus ensinou e viveu. Então, mas isso não é uma novidade para a Igreja Metodista, porque muitos anos nós já vivemos dessa forma e muito menos para a vivência cristã, porque o discipulado, né, foi uma forma que Jesus viveu e deixou para nós vivermos também. E temos a vida de Jesus, né, com seus apóstolos, esse exemplo e a sequência também, né, da igreja primitiva. E nós também temos um exemplo muito importante, né, que foi uma pessoa muito usada por Deus, né, para estar, vamos dizer assim, fazendo uma releitura moderna do trabalho discipulado, que foi John Wesley. Exatamente, John Wesley, o fundador do movimento metodista, né? Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, no tempo de Jesus, né, como é que foi o discipulado de Jesus com seus discípulos, com o 12? Ele, praticamente, nesses últimos 3 anos de ministério, né, desde que ele iniciou seu ministério, escolheu seus discípulos, e ele conviveu dia e noite, né? Então, acordava, dormia, almoçava, jantava. Então, vivia um discipulado, foi um intensivão ali, né? Foram 3 anos de convívio intenso. E muitos de nós, né, por conta da forma que nós vivemos hoje em dia, das nossas necessidades, nossas demandas, da cultura, né, do sistema em que nós vivemos, né, infelizmente, para a maioria não existe essa possibilidade de discipular alguém 24 horas. Né? Não existe mais essa possibilidade de você acordar com um discípulo. Lógico que tem, como eu falei, né? Nós somos discipuladores aonde quer que nós estejamos. Então, tem pessoas, tem discípulos que você dorme, acorda, almoça, janta, até os da sua casa, até os seus filhos, né? Até o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, né? Que devem ser, caso não conheçam a Cristo, ou até mesmo se já conhecem a Cristo, né? Devem fazer parte desse discipulado, desse estilo de vida, né? É muito difícil, a gente não passa o dia todo, dia e noite com eles. Então, John Wesley, ele fez uma releitura, né? Ele mostrou, ele clareou para nós como fazer isso nos dias atuais, né? Que é o trabalho dos grupos pequenos. E sobre todas as coisas, o texto diz que nós lemos, né? Está lá em Marcos 3,14, que Jesus estava com eles. Então, uma coisa fundamental e primordial do discipulado é o seguinte: discipulado envolve convivência, relacionamento, comunicação, instrução e formação de caráter. Eu vou repetir: convivência, relacionamento, comunicação, instrução e formação de caráter. Então, tudo começa com a convivência. Então, primeiro, a gente tem que conviver com as pessoas. Segundo, deve existir um relacionamento intencional. Porque não basta apenas conviver. Você pode muito bem conviver com uma pessoa, passar para a pessoa o dia todo, às vezes até trabalhar com ela, dando boa tarde, boa noite, bom dia, né? Com licença, somente fazendo o básico da educação. Né? Mas é necessário existir um relacionamento. E do relacionamento, né, deve ser necessário também cultivar e nutrir uma boa comunicação. A comunicação é fundamental para o alinhamento, para a troca de ideias.
né? Para que haja essa sinergia, para que haja esse engajamento, esse entrosamento, né? Essa identificação da vida do discípulo com a vida do discipulador, né? E aí, a partir da comunicação, é feita a instrução na palavra de Deus, baseada na palavra de Deus. E assim vai sendo feita a formação do caráter de Cristo na vida das pessoas, através do nosso testemunho e da ministração, do ensinamento da palavra de Deus nessas pessoas, nos discípulos, nas pessoas que nos acolhem. Então, eles vão estar vendo a Bíblia através das nossas atitudes, na nossa vida, e deve ser explicado, né? Além de eles estarem vendo o cristianismo vivo, a Bíblia viva em ação, que é com a nossa vida, o nosso testemunho, que é a maior de todas as pregações, também é necessário tirar as dúvidas, porque, infelizmente, nós vivemos em um mundo de muita segregação de informação, inclusive segregação de teologia. E o que isso significa? Significa que as pessoas têm diversas formas de pensar a respeito de Deus, diversas formas de enxergar quem é Jesus, né? Então, a maioria delas enxergam um pedaço do evangelho. Tem algumas pessoas que vão falar, não, Jesus foi um profeta. Se lembra da conversa de Jesus com Nicodemos, novamente? Né? Jesus foi um profeta e Nicodemos chegou muito bem, né? Chegou com humildade, mesmo ele sendo um doutor da lei, vamos dizer assim, né? Um fariseu, um dos principais dos fariseus. Ele chegou com humildade e ele falou, ninguém faz o que o Senhor faz se Deus não o enviar a ele. Só que Nicodemos entendia que Jesus vinha da parte de Deus. Só que ele não entendia que Jesus era Deus e que Jesus ele devia aceitar Jesus, além de um vindo da parte de Deus, como o próprio Deus, e aceitar ele como seu Senhor e Salvador. Então, o Senhor, dono da sua vida, era necessário uma entrega por completa de Nicodemos e entender que a salvação dele, né, não estava no cumprimento da lei, mas a salvação dele estaria em Jesus Cristo, nessa entrega total, né, na fé em Jesus Cristo, na fé que o sacrifício que Jesus faria, né, porque Nicodemos, quando está conversando com Jesus, ainda não tinha acontecido o sacrifício, mas acreditar nas palavras de Jesus, que o sacrifício que ele realizaria, né, seria um momento de salvação, né, a concretização da salvação de toda a humanidade. Então, muitas pessoas têm essa ideia desfasada. Aceitam Jesus como um profeta, né? Muitas religiões, muitas heresias, muitas seitas dizem que Jesus foi apenas um profeta, outros que ele é um dos deuses, né? Que existem vários deuses, vários caminhos, e Jesus é um desses caminhos, né? Então, nós temos que esclarecer essas pessoas, né? Jogar por terra todo mito, toda palavra que traz divisão, que traz segregação, né? Ensinar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, esse é o ensinamento principal do Evangelho, né? E muito importante, que muita gente acha que todos os caminhos levam a Deus, né? Entre outros, um monte de outras falsas doutrinas, culturais, né? Mitos, um monte de coisa, simpatia, né? Então, tem muita coisa que precisa ser desfeita na cabeça das pessoas, né? Que as pessoas não têm uma ideia e aí acabam absorvendo esse conteúdo, né? E ficam com isso na mente. Isso acaba fazendo parte da teologia, do conjunto de informações de que eles pensam quem é Deus, quem sou eu, né? Para que eu nasci, de onde eu vim, para onde estou indo. Então, isso tudo é muito importante, né? Ter homens e mulheres de Deus capacitados para estar instruindo as pessoas, tirando as pessoas das trevas, tirando as pessoas do engano e trazendo as pessoas para a luz. Amém? Então, o discipulado, a base do discipulado é o relacionamento, né? Não tem outra forma. E a nossa maneira de viver o discipulado é vista de 3 perspectivas. E quais são essas perspectivas? O estilo de vida, né? O discipulado é um estilo de vida. E o que isso quer dizer? Isso tem que ser algo natural. O discipulado não pode ser algo forçado, né? Ele tem uma estrutura, ele tem uma lógica, né? Ele tem todo um planejamento, mas é algo gerado no espírito e também tem que ser algo natural, tem que ser prazeroso,
né? Tem que ser um momento de comunhão, de alegria. Quando se fala de discipulado, na mente o discípulo tem que ser, oba, vai ter discipulado, que bom, né? Um momento de comunhão, de alegria, não pode ser algo, não, poxa, não gosto, não quero. Então, meu irmão, minha irmã, se você não participa de um grupo discipulado, de uma célula, né? Se você não tem um discipulador, uma discipuladora, você não sabe o que você está perdendo. Como eu sou grato a Deus pela vida do nosso bispo Paulo Rangel, pela vida do nosso pastor Max, pela vida de tantos homens e mulheres, pastores e pastoras que contribuíram e contribuem até hoje para a minha vida, né? Então, o conhecimento que eu tenho não só a respeito das escrituras, mas é um conjunto. A gente não faz nada sozinho, nós não crescemos sozinhos, nós precisamos, né, ser cuidados, ser discipulados, ser instruídos, né, ter pessoas que ouçam as nossas angústias e aflições das nossas almas, né, que tirem as nossas dúvidas, que interajam conosco a respeito de interpretação bíblica, né? Então, ter discipulador, um discipulador, uma discipuladora é fundamental para a nossa caminhada cristã, porque sozinho você pode até ir mais rápido, mas eu te garanto que você não vai muito longe. Mas se você tiver respaldado na palavra de Deus, né, com a cobertura espiritual do seu pastor, da sua pastora, do seu líder, sua líder, né, e você está tendo um discipulado, um relacionamento, né, alguém que está caminhando contigo, te instruindo, te auxiliando, orando por você, nossa, isso faz toda a diferença na sua e na minha vida. Então não caminhe sozinho, né? E nós vamos ver também que o discipulado é um método de pastoreio. Por quê? Porque imagina você, um pastor que tem uma igreja, né? Nosso caso, a nossa igreja é grande, tem mais de 400 membros, 400, 500, 800, 1.000, 2.000, 3.000, tem igrejas que tem 30.000 pessoas. E como é que o pastor faz para discipular essas pessoas, né? Através da multiplicação do conhecimento. Então, não tem como um pastor cuidar de todos de uma igreja. Eu acredito, assim, isso já é estatística, já é pesquisa, na área de pesquisa. Um pastor, no máximo, tempo integral, ele consegue cuidar de 100 pessoas de perto, né? Isso com muito esforço, com muita dedicação, né? Mas o objetivo do evangelho não é só alcançar 100 pessoas, né? Vocês podem ver que Jesus investiu um tempo precioso no treinamento e na preparação dos seus 12, e esses 12, depois dos 12 vieram 70, que vieram 120, e aí esses 70, esses 120 foram fazendo discípulos, preparando, né, líderes, outros discipuladores, e aí Deus vai, conforme Deus vai dando os dons, as pessoas vão sendo direcionadas para os seus ministérios, e é dessa forma, irmãos. Então não tem como, por mais que seja de púlpito, né, que todo domingo esteja lá o pastor pregando no púlpito, e todos ali, toda a plateia ouvindo os ensinamentos, né, as orientações da parte de Deus através da vida do pastor, né, como nós falamos, discipulado é relacionamento. Então, como o bispo fala muito bem, não existe o trabalho no varejo e no atacado. O púlpito é atacado, né? Está pregando para todo mundo ali, não tem uma pessoalidade na palavra, né? Na forma que é colocada a palavra. É o que Deus orientou, é a orientação da palavra de Deus, e o pastor vendo a igreja como um todo. E o discipulado já é um tratamento pessoal, né? Então, o seu discipulador caminha contigo, sabe das suas debilidades, das suas fragilidades, das suas necessidades, da sua vida, da sua família, do seu contexto, da sua rotina. Então, é algo muito pessoal e particular. E é algo necessário, estritamente necessário. Então, uma coisa não substitui a outra. Então, o pastor é fundamental, uma peça fundamental, né, no discipulado da igreja, mas quanto Deus vai enviando mais discípulos, mais se torna difícil, né? E muitas vezes até impossível para o pastor estar discipulando todos, como eu falei, a questão de estatística, né? Até porque se o pastor atende pessoas manhã, tarde e noite toda semana,
né, tratando de várias casas, ele não tem tempo para a esposa, né, não tem tempo para preparar a palavra de forma adequada, não tem tempo para orar, não tem tempo para descansar, e o pastor é ser humano. Então, como é que o pastor dá conta de cuidar da igreja toda? É discipulando outros discípulos, né? É igual Jesus fez. Jesus, e isso não tem nenhuma forma de demérito com os outros, né? Porque Jesus chama a multidão, ele podia chamar quem ele quisesse, mas ele escolheu 12 ali, né? Nem sempre os mais capacitados, nem sempre os mais crentes, mas segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, ele escolheu 12. E dos 12, depois vieram 70, depois vieram 120, e daqueles que não foram escolhidos para serem fazerem parte dos 12, não tem nenhum tipo de demérito. Até porque o chamado de Deus, a forma que Deus escolhe, é o que a palavra nos ensina. Ele não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, você vê até também ali a forma que Samuel tentou escolher o próximo rei, ou o Deus estava escolhendo, mas Samuel estava ali gesticulando, estava pensando ali quem seria o próximo rei. E aí Samuel, na sua sabedoria humana, pensou, pô, Saul era alto, Saul era forte, guerreiro, né? Então ele achou que era o irmão mais velho de Davi. Mas aí Deus falou muito claro com Samuel. Samuel, Deus não vê como o homem vê. Deus olha, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, né, a forma que Jesus escolhe os seus discípulos, né, como é que ele escolheu os 12, os critérios que ele escolheu os 70, isso é coisa de Deus. Isso aí realmente é um mistério de Deus, né? Eu, particularmente, eu costumo brincar que Jesus, ele gosta de fazer o impossível, né? Para mim, na minha concepção, isso aqui estou falando de mim, né? Não, agora não é nada bíblico, mas de experiências, da forma que eu penso, parece que Jesus chegou na multidão e falou assim: quem são os 12 piores? Né? Tragam-me os piores. É parecido com Davi na caverna de Adulão, né? Os 300. Aí só tinha uma galera toda arrasada, né? Um pessoal que ninguém dava nada. Então, no meio de Jesus, ele tinha pescador, né? Um cara bronco que vivia da pesca. Tinha ali o publicano, o cobrador de impostos, que era considerado um traidor da pátria. Tinha ali Judas Iscariotes, que não precisa nem entrar em muitos detalhes, né? Então tinha todo tipo de gente ali que Jesus escolheu das mais variadas formas, e aí é critério de Deus. Amém? Mas isso aí nos fala sobre o quê? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente fica, né, todos nós ficamos pensando, mas poxa, mas eu vou me sujeitar a fulano, né? Vou me sujeitar a ciclano. Às vezes você já tem uma caminhada de igreja, né? Vamos dizer, mais tempo de igreja do que o teu discipulador, do que o discipulador que Deus colocou para a sua vida, né? Às vezes você tem um conhecimento teológico maior e mais profundo, vamos dizer assim, do que talvez o seu discipulador. Mas o que eu quero dizer com isso é que sujeite-se às autoridades que Deus coloca na sua vida. E muitas dessas autoridades, Deus vai usar para te ensinar uma coisa fundamental, que é a humildade. Para ser discípulo, tem que ser humilde. E Deus, a palavra de Deus diz que ele rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, né, os critérios de Deus não são os nossos critérios. Não é quem é mais bem preparado, quem é mais bonito, porque nós, na nossa mente, nós formamos a gente bota muitos moldes, né? Por exemplo, pastoreio, nós ouvimos muitos casos de preconceito contra o pastoreio feminino. E aí, quando se fala em pastor, aí todo mundo tem uma ideia, né? De como pastor, um homem, aí bota entre 40 e 50 anos, nem muito novo, nem muito idoso, né? Um cara. Cada um tem uma forma diferente, né? Outros, a mentalidade é um pastor mais jovem, ou uma pastora, né? Graças a Deus, para muitos já foi quebrada esse preconceito do pastoreio feminino. Então, mas aí tem o preconceito oposto, né? Não, eu só aceito se for pastora. Pastora eu não aceito. Que isso, irmãos? Não pode.
Não pode. Nós temos que nos sujeitar às autoridades a qual Deus constitui através dos seus ministros, né? Através do bispo, dos pastores e pastoras, né? E daí por diante, né? Então nós temos que ter humildade e saber que cada pessoa que aparece na nossa vida, né? Que aparece na nossa caminhada, contribui de uma forma diferente para o nosso crescimento. Pode ser uma pessoa que não saiba falar da forma adequada, tem dificuldade de se colocar, mas com certeza todos têm algo para nos ensinar em alguma área da nossa vida. Então, para ser discípulo, é necessário ter humildade. Amém? Então, é uma estratégia de cumprir a missão, uma estratégia que vem da parte de Deus. E existem 3 momentos cruciais na vida de todos os discípulos e discípulas de Cristo. Quais são? Primeiro, o chamado. Segundo, a resposta ao chamado. E terceiro, o envio. Então, antes do discipulado começar, o que Jesus fez? Ele chamou os discípulos. Então, Jesus os chamou. Segundo, houve uma resposta da parte dos discípulos, né? Aí começou o discipulado. E aí o discipulado dos apóstolos foram de 3 anos, né? Cada um tem um tempo específico. E depois chega o momento do envio. Mas mesmo depois de ser enviado, todos nós continuamos sendo discipulados por Deus e por os nossos superiores, nossas autoridades eclesiásticas, né? Então é um processo contínuo que tem essas 3 etapas. E para concluir, irmãos e irmãs queridas, o discipulado envolve cuidado e zelo com vidas, né? E nós somos chamados para sermos cuidados e também para cuidar, né? Pois a Bíblia tem inúmeros mandamentos de reciprocidade. Por exemplo, João 13:34 diz: amai-vos uns aos outros, né? Perdoai-vos uns aos outros, Efésios 4:31-32, acolhei-vos uns aos outros, tende igual cuidado uns com os outros, confessai vossos pecados uns aos outros e muitos outros mandamentos de reciprocidade. Perdão, mesmo em meio a essa pandemia, né, nós podemos vivenciar o discipulado cristão. E graças a Deus pelos recursos tecnológicos que nós temos, né, disponíveis a nós para cumprimento dessa missão, né, a missão que é de Deus. Né? A missão não é do homem. O mais interessado é Deus, porque a missão de evangelizar toda a humanidade, né, começou em Deus, em Cristo Jesus, né? Primeiro no povo de Israel, depois através de Cristo. Então, a missão é de Deus e nós somos privilegiados, né? Servir a Deus é um privilégio de sermos cooperadores de Deus nessa obra missionária que é do próprio Deus. E o próprio Deus edifica a sua igreja, o próprio Deus levanta, o próprio Deus capacita, o próprio Deus sustenta, e isso é algo maravilhoso, né? E no final, nós iremos passar a eternidade com esse Deus bondoso, misericordioso e discipulador, né? E cuidadoso, que cuida e ama os seus filhos e suas filhas. Amém? Então, que nós possamos viver a cada dia o verdadeiro discipulado cristão. Que Deus te abençoe, que essa palavra gere frutos na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, aonde quer que Deus te enviar. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, né? Cumprindo o chamado de fazer discípulos e discípulas conforme a imagem de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço, até logo. Fica na paz.